Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pedra Podcast Política. Hoje nós vamos falar de um assunto religioso, mas ele não deixa de ser político também, porque envolve uma nação do mundo, né? É uma micronação, é um microestado, mas é um estado muito importante, muito relevante, e que envolve sentimentos, sensações e a fé de muitos de nós aqui. Nós estamos falando do Estado do Vaticano e nós estamos falando de um acontecimento de agora, recente, que está vivo no coração de muita gente, né? Da passagem do querido, para muitos, Papa Francisco. Para outros um tanto polêmico, para outros um pouco divergente, conturbado. Mas nós trouxemos um especialista aqui, o Dr. Diego, que vai falar um pouco para a gente das percepções. Ele estuda o tema, ele se debruça sobre o tema, né? Já estudou a religião com muito afinco, né? Teologia, e ele é advogado, exerce a advocacia, o direito, e tem um bom arcabouço de conhecimento para compartilhar aqui conosco. Doutor Diego, para mim é um privilégio estar te recebendo aqui para esse conteúdo, né? Para a gente fazer um balanço do papado de Francisco, falar um pouco sobre o momento atual da igreja, o que se espera do novo papado. Eu sou um pouco leigo, não sou muito aprofundado no assunto, porque eu nasci num lar protestante, né? Mas eu sou um cara que fico antenado nos assuntos de religião, de fé. Tenho muito carinho por muitos amigos e irmãos católicos que sempre tive bom relacionamento. Fui camiliano durante um tempo, né? Atuei na Nação Camilo, então tenho muitos amigos padres, amigos de fé, né? E bons cristãos, né? Que levam a palavra. E você que está aí agora chegando, curta, comente, compartilhe, interaja esse conteúdo. Você que é irmão católico, ou você que é agnóstico, você que é ateu, você que é evangélico, participe com a gente, vamos aprender um pouco mais. Assunto que eu não sei, eu estou sempre aprendendo aqui, com certeza. A gente está aqui na qualidade de ouvinte, de aglutinar pensamentos. E Diego, eu falo para você, cara, para mim também está sendo uma grande escola, cara. Cada programa que eu faço aqui, eu pego um pouquinho de conhecimento de um, de outro, e vou construindo o saber. O saber é o conhecimento que a gente consegue absorver. E eu me coloco no papel de ouvir, de aprender, de fazer alguns questionamentos, que às vezes é a pergunta que você tem em casa, é a pergunta que você gostaria de estar fazendo aqui. Em breve também, nossos programas, a gente terá aí alguns episódios ao vivo, que aí você vai poder interagir em tempo real, mas por enquanto os programas são gravados aqui, a gente tem um calendário, né? Porque também precisa convergir com a oportunidade, com o tempo também do entrevistado. Diego, muito obrigado. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, né? Para o nosso pessoal da Pedra aqui e de todo canto do Brasil que assiste a gente, e introduzisse o assunto papado de Francisco. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui hoje. Só vou fazer uma pequena correção, tá? Eu não sou especialista na área, eu sou um curioso, sou um católico que busca estudar, né? Que busca conhecer a doutrina da igreja, a história. Então, eu sempre estou em busca desse conhecimento. Todos nós estamos aqui para aprender, né? Você falou que está sendo um aprendizado para você, cada episódio, tudo, e realmente a vida é isso, né? A vida é uma escola, a vida é um aprendizado, e nós estamos aqui sempre para aprender mesmo. Inclusive, temos muito também a aprender também com o Papa Francisco, que nos deixou agora. O Papa Francisco, ele foi um grande, talvez eu poderia dizer, um grande farol para a igreja, no sentido da humildade, no sentido da caridade, né, de abertura da igreja, né, tudo isso, esses passos que ele deu nos últimos 12 anos do pontificado dele são importantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, na medida que a gente for avançando aqui. Pois a gente que acompanha um pouco de fora, né, não está ali no dogma, ali na vivência da igreja, a gente entende. Eu sou analista de relações internacionais por formação, né? Estudei na faculdade, me formei em relações internacionais, e quando eu olho para o Vaticano, né,
eu entendo esse status que foi conquistado do Vaticano, que é a menor micronação do mundo, né? Precisou ganhar esse status pelo tamanho da força que tem a igreja, né, em todo o mundo, né? O catolicismo é uma das maiores religiões do mundo, né? E precisava de ter uma independência de gestão. E aí, para quem é de fora, repito mais uma vez, nunca tive lá na Itália, nunca tive no Vaticano, mas a gente percebe que toda a gestão da igreja, toda a parte organizacional da igreja, né, o sistema de governo da igreja, ele é muito complexo, ele é muito... precisa de ter um cuidado melhor para entender como que se organiza uma igreja que tem tantas vertentes, que tem tanta gente em todo mundo, que se comunica com diversas culturas diferentes, de diversas nações, diversas formas de pensar. Então, queria que nosso bate-papo iniciasse aqui com você traçando um pouquinho do que você organizar mentalmente aí, dessa trajetória do Vaticano, como surgiu o Estado Vaticano, como que surgiu essa composição atual da igreja, como é que foi do início até aqui? Acho que a gente poderia, ao invés de partir lá do Tratado de Latrão, de 1929, a gente poderia voltar lá atrás na história para contextualizar a questão do próprio sistema do papado, né? Porque tudo, a história é um contexto, é uma linha, né, que ela contínua, vai acontecendo de forma contínua. Então, assim, por que o Vaticano, né? O Vaticano, porque a história lá, quando eu costumo falar para as pessoas, ontem mesmo estava falando nas redes sociais com algumas pessoas, que é importante que todos os cristãos tivessem interesse em tentar estudar a história no sentido de pensar o seguinte: o que aconteceu após os apóstolos? O que aconteceu depois da Bíblia? Né? Depois da morte do último apóstolo, o que aconteceu dali para frente? Né? Então, nós temos registros históricos muito consistentes e que são realmente registros historiográficos, que são livros, né, daquela época, como a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né, do século IV. Nós temos outras coisas a partir do século II, por exemplo, que já se falava que eram os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, né? Coisas, escritos que eles deixaram no sentido de mostrar onde que Pedro morreu, onde que ele foi martirizado, onde que Paulo foi martirizado, onde que os demais apóstolos foram martirizados e quem que veio sucedendo eles, né? Igual quando Pedro morreu, né? O local onde Pedro morreu foi num lugar que era fora da cidade de Roma, que era um lugar chamado Colina do Vaticano. Então ele foi morto ali na Colina do Vaticano, ele foi sepultado na Colina do Vaticano e depois, na medida que o tempo foi passando, aquele local ele passou a ser um local de referência para o cristianismo crescente naqueles primeiros séculos, né? Então, o Vaticano ele fica exatamente no local onde Pedro foi martirizado, onde ele foi sepultado. Então, hoje, a cripta da Basílica do Vaticano ela fica exatamente em cima do local exato onde existe a sepultura do apóstolo Pedro. Então, a igreja ela sempre partiu dali, a sua história. Aí passou, enfim, milhares, né, de anos, quase 2000 anos, e a igreja ela cresceu bastante, ganhou muitas terras, conquistou muita coisa, né, e naquela época, até no início do século passado, no século retrasado, havia os estados pontifícios, né? Então, aquela região da Itália praticamente toda pertencia à igreja, né? E a igreja, depois de um tempo, ela foi perdendo territórios também, foi perdendo, até que chegou. É claro que essa história ela é muito mais profunda, precisaria de parar para estudar sobre isso, para conhecer melhor, mas até que chegou um determinado momento que houve um tratado, um acordo, né, da Santa Sé, do Vaticano, né, dos representantes da Igreja Católica, do Papa, com o próprio governo da Itália,
onde se reconheceu que aquele espaço, que é um espaço muito pequeno, é 0,44 km², né, precisaria de ser reconhecido como um Estado soberano, até mesmo para a proteção e salvaguarda da fé católica, e para que não houvesse uma ingerência por parte do política, governo, né, da Itália, né, política, talvez política externa e tudo mais. A igreja, para ela continuar, ela precisava dessa independência. Então, foi a partir daí desse tratado que foi assinado, Tratado de Latrão, que foi constituído o Estado do Vaticano como nós conhecemos hoje. Muito bem. E aí, como que se dá, né, o que você consegue contribuir aqui com os seus estudos, com o seu conhecimento, de como veio a consolidação do papado? O Papa ele é um chefe de Estado, né, chefe do Vaticano, e é o chefe da igreja, né? E a gente sabe que a igreja ela se tornou uma instituição poderosa do ponto de vista humano. Isso a gente fala com respeito e com constatação de fatos, né? Porque ela consegue abarcar muitas ideias, né? E muitos pensamentos e muita força, inclusive política também. E eu queria que você falasse um pouco das histórias, quais os papas ao longo da história aí tiveram um papel importante, quem aí está no radar aí que você conseguir contribuir para a gente chegar em Francisco. Então, a gente poderia, sobre essa questão, por exemplo, do poder da igreja, isso é uma questão meio que natural, foi acontecendo no decorrer da história, né? A igreja ela foi crescendo na medida que os primeiros cristãos foram mortos e depois os discípulos deles foram sendo mortos, né, para não negar a fé, foram sendo martirizados. Tem até uma frase lá muito antiga, né, dos primeiros séculos, que fala que o sangue dos mártires são sementes de novos cristãos. Enquanto mais pessoas morriam, né, por não negar a fé, mais cristãos surgiam, porque as pessoas ficavam admiradas. Em primeiro lugar, como uma pessoa chega a um ponto de ter uma fé em algo, ou em alguém, na verdade, é em alguém, né, nosso Senhor Jesus Cristo, como que uma pessoa chega ao ponto de ter uma fé inabalável, ao ponto de, olha, se você não negar essa fé, você vai morrer, você e toda a sua família, né? E muitas vezes eles, né, já tem relatos desses primeiros cristãos que eles viravam a cabeça e falavam, então pode cortar minha cabeça, né, porque eu não vou negar a minha fé. Então as pessoas ficavam admiradas e esse número de cristãos eles iam crescendo, que chegou a um determinado ponto que o próprio Império Romano, né, que inicialmente matava os cristãos, perseguia os cristãos, começou a pensar, olha, se a gente não aceitar esse povo que já talvez já era a maioria, né, porque estava muito grande, se a gente não der liberdade religiosa para esse povo poder continuar crescendo e tudo mais, né, o próprio império vai cair. Bom, de fato, reconhecendo ou não, o império caiu, né, e o cristianismo, a igreja, continua, né, no decorrer dos séculos. Mas, para contextualizar Francisco, ou mesmo para poder fazer qualquer tipo de parâmetro, né, de comparação, não seria justo eu pegar um papa lá do passado, mas talvez alguns mais recentes. Vamos lá, então vamos contextualizar agora, para assim, a nossa geração. Sim. Eu me lembro muito, né, um papa muito carismático, um papa, eu me lembro daquela Marcha da Juventude, eu não sei qual é o nome certo, que ele teve aqui no Rio de Janeiro. Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial, papapá. Então, o Papa João Paulo XXIII, né? João Paulo II. Segundo? João Paulo II? Você confundiu com João XXIII. João XXIII. Que então, fez o Concílio Vaticano II. Ó, vai perdoando aí o pessoal dos católicos aí. Eu tô de boa fé aqui. Mas então, João Paulo II, vamos lá. João Paulo II foi um cara muito respeitado, foi um momento de muita efusividade da igreja e de muita, assim, uns bons ventos. Não se via falar tanto em polêmica, e também tem o contexto do período, né, histórico dos anos 80 e tal. O Brasil vinha saindo de um momento de regime militar, né? O mundo se pacificando, né? O socialismo em derrocada lá no final dos anos 80. E a gente tem o papado, muita gente que está assistindo a gente, assim como o Dr. Diego, estiveram lá nessa caminhada da juventude, mundial da juventude. Então traça um pouquinho paralelo de João II para cá, João Paulo II para cá.
Bom, apesar de você ter falado um pouco de João Paulo II, eu vou voltar um pouquinho antes, tá? Aí a gente vai chegar em João Paulo II. Vamos falar então lá do João 23. Né? Você até falou João 23 e seria interessante a gente falar um pouco antes. Porque João 23 foi nos anos 70, não foi? João 23 foi na década de 60. Pois é. Tá. Porque eu estudei isso aí, galera. Também não sou tão leigo assim, não, mas tudo bem. Para relações internacionais, com certeza estudou. Muita coisa eu estudei, galera, mas a gente vai ficando pelo caminho. Tempo. A mente não consegue gravar tudo. Com certeza. Mas ele foi um cara muito importante também. Sim. O João 23, ele convocou uma mudança na igreja, que foi o Concílio Vaticano II. Tá? Então, toda a igreja católica, conforme as pessoas conhecem hoje, ela existe dessa forma por causa do Concílio Vaticano II. Que aí sim, houve um momento de muita crise na igreja, houve um momento de muita crise interna mesmo, tá? Na igreja, rompimentos, né, que infelizmente em parte dura até hoje, de certo modo. Mas o concílio, por exemplo, ele mudou a forma da missa. A missa antes do concílio ela era celebrada em latim, com o padre e o povo virado para o mesmo lado, ou seja, o padre ficava virado para o altar, o povo também. O padre ia à frente do povo. E o concílio mudou esse contexto. O João 23 morreu, hoje ele já é até canonizado, e ele morreu e veio o Papa Paulo VI. Paulo VI ele deu continuidade e encerrou o Concílio Vaticano II. E toda essa mudança que aconteceu foi a partir do Papa João 23 e do Papa Paulo VI. Ok, tendo feito esse contexto, aí a gente vem para o início da década de 70, que em 1971 houve de fato a mudança da missa, dessa forma da missa, para o vernáculo, ou seja, cada país do mundo iria celebrar a missa no seu próprio idioma. Houve grupos que não aceitaram, ainda hoje tem grupos que celebram a missa na forma antiga, né? Que é igualmente válida, com absolutamente sem qualquer diferença em relação à sua validade e à sua legalidade, tá? A forma de celebrar a missa. Tanto no rito antigo, na forma antiga, quanto na forma nova. Mas logo após a morte do Papa Paulo VI, veio o Papa João Paulo I, que foi eleito num conclave e que morreu 33 dias depois que assumiu o pontificado. João Paulo I morreu, veio outro conclave que foi eleito aí sim, João Paulo II. João Paulo II foi eleito em 1978, né, e ficou até 2005. Então, realmente, ele foi um papado extenso. Um papado extenso, foi o terceiro mais longo da história, e que, vamos colocar que ele revolucionou a igreja no sentido positivo, tá? Porque o Papa, ele avançou com a igreja, mas a igreja, os papas, por exemplo, eles ficavam muito reclusos dentro do Vaticano. Os papas não saíam do Vaticano. Eles governavam a igreja dali e pronto. E João Paulo II começou a viajar. Começou a visitar a igreja no mundo inteiro, né? Ele fez centenas de viagens no mundo inteiro. Né? Começou a ser visto em 1983 ou 84. Ele criou a Jornada Mundial da Juventude, que a primeira foi em Roma e depois foi acontecendo isso no mundo todo. Inclusive foi João Paulo II que criou a jornada acabou acontecendo, acontece ainda hoje, né? Teve no Rio de Janeiro em 2013, como você falou, que quem convocou para o Rio de Janeiro foi o Papa Bento XVI, né? E depois o Papa Francisco, Bento XVI renunciou, o Papa Francisco assumiu e foi a primeira viagem que ele fez, foi ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude, que teve 3.500.000 pessoas na praia de Copacabana. Superou qualquer expectativa e superou os réveillons de Copacabana também em relação à questão de números. Tá? Então, houve esse avanço na igreja. Logo depois que João Paulo II morreu, veio o Papa Bento XVI, que foi como que o braço direito de João Paulo II por muitos anos, né, que foi um grande Papa, né, na história da igreja, mas que renunciou porque realmente, segundo as palavras dele, ele não tinha mais condições físicas de continuar no comando da igreja e veio a eleição do Papa Francisco, que foi assim. E aí a gente vem para o nosso tempo, porque a eleição do Papa Francisco
foi uma surpresa para todos. Ninguém esperava. Ninguém conhecia, na verdade, é claro, muita gente conhecia, mas a igreja, de uma forma geral, não conhecia quem era esse tal cardeal Bergoglio de Buenos Aires, né? Então, isso desmistifica aquela questão que provavelmente a gente vai falar daqui a pouco, sobre quem que tem mais chance. Nem sempre quem tem mais chance vai ser eleito, né? Existe um ditado italiano que fala: quem entra papa, sai cardeal, né? Então, muitas vezes, tinha vários cardeais que estavam assim cotados, inclusive em casos de apostas, assim como tem hoje, para que fulano vai ser eleito, fulano vai ser eleito. De repente, o mundo foi surpreendido pelo Papa Francisco, né? Um cardeal que andava de ônibus e subia as favelas lá em Buenos Aires e que surpreendeu o mundo primeiro, né? Vestindo roupa simples, baixando a cabeça e pedindo ao povo como primeiro ato para rezar por ele, né? Então, assim, esse contexto que a gente precisava de fazer, né, para chegar ao Papa Francisco, para entender que ele não veio do nada, né? Foi toda uma contextualização histórica que aconteceu para a gente chegar até o papado de Francisco. Então, é isso. Esse é o ponto. Daqui para frente, a partir da eleição do Papa Francisco, né, começou as surpresas para a igreja, e as surpresas no sentido de, gente, será que esse homem, que nem tem cara de papa na época, muitas vezes se falava isso, esse homem que nem tem cara de papa, será que ele vai dar certo? Né? Hoje a gente já vê que o Papa Francisco, sim, ele tinha cara de papa, né? Se é que se pode dizer assim, e hoje a gente fica naquela expectativa, meu Deus, e agora? Quem é que vem, ou o que vem, né? Porque ele fez algumas reformas na igreja, de fato, e essas reformas, elas vão ser continuadas ou não, né? Então, o que eu queria chamar a atenção nesse ponto, a gente fez um traçado histórico aí, você está acompanhando, está gostando do programa? Deixa o seu likezinho aí, vamos contribuir com o conteúdo. Doutor Diego, toda mudança... Pode dispensar o doutor. É por respeito, é por reverência. Mas vamos lá. Toda mudança, Diego, ela traz desconforto, né? Porque tira da zona de conforto, essas mudanças, geralmente elas estão concatenadas com um momento histórico do mundo, né? A igreja precisa se modernizar, assim como tudo na vida, as instituições de uma maneira geral, né? A fé em Deus e o poder de Deus, para quem é cristão, sabe que isso é imutável, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim diz a palavra de Deus. Mas as instituições religiosas e as pessoas, elas precisam estar comunicando com o real momento do mundo, né? Então, quando você citou, por exemplo, sobre a mudança lá do João 23, que ele mudou a forma de operar a missa, né, de realizar a missa, isso causa choque, impacto, tem um grupo que segura, que não segura. E aí vem o papado de João Paulo II, que foi bem longevo e foi muito agradável para católicos e não católicos, porque ele foi um cara muito pacificador, ele foi um cara que tinha uma palavra assim, inclusive dentro da própria igreja, ele sempre foi um cara que, até onde eu acompanhei, né? E você vai poder ter autoridade melhor para falar sobre isso. Mas ele sempre manteve os diferentes grupos que se rivalizam ali pelo poder, e eu estou falando no bom sentido, né? Que querem implementar a sua visão de mundo ali. Ele manteve todo mundo, de certa forma, apaziguado. E aí, nós estamos vivendo num mundo de polarização política e de polarização religiosa. As pessoas estão muito radicais com as suas fés e com aquilo que acreditam e na forma de se posicionar. O mundo está, de uma maneira muito clara, extremamente hostil, né? E quando vem a eleição de Francisco, que eu me lembre, nessa trajetória atual que foi marcada aí, foi o primeiro Papa que foi tido por especialista, por quem estuda a igreja dentro e fora, como um Papa atrelado
a esquerda mundial, a esquerda política, justamente por essas pautas mais voltadas para o socialismo, né? Para o socialismo orgânico da política mesmo. E eu queria que você, se puder, traçar aí, falar um pouco do que a igreja considerou como polêmico, o que o catolicismo entendeu como polêmico, né, no papado de Francisco, e aquilo que acabou sendo uma coisa controversa, mas também que acabou sendo necessária das mudanças que ele implementou. Bruno, tem muita gente que fala o seguinte, hoje em dia. A gente vê isso muito em redes sociais, justamente por causa dessa polarização. Se Jesus vivesse nos tempos de hoje, ele seria de esquerda ou de direita. Você já ouviu falar alguma coisa, alguém falar sobre isso? Né? As pessoas ficam tentando puxar o Jesus para o seu lado, né? Na verdade, cada um quer um Jesus parecido com seu bel prazer mesmo, exatamente. Então, Jesus não seria nem de direita nem de esquerda, né? A religião, a igreja, ela não pode ser pautada nem pela esquerda nem pela direita. Pelo contrário, é o evangelho que julga a política e não é a política que deve julgar a igreja ou o evangelho ou a religião. O Concílio Vaticano II, ele não se resumiu simplesmente em mudança da forma da missa. Foi um concílio que abriu as portas da igreja para a sociedade, para um diálogo maior com o mundo que estava se modernizando. Isso foi essencial? Com certeza foi. Isso causou crise que fere a igreja até hoje? Sim, infelizmente, também causou uma crise tremenda, tanto por problemas de uma parte quanto da outra, né? De ambas as partes, no sentido de uma parte que não compreende que uma outra parte fala, olha, eu entendo que a forma, que como a gente pregava o evangelho, como a gente difundia o evangelho, como a igreja trabalhava, era muito mais eficaz, era muito mais fiel, né? E tem gente que não, fala, olha, não, a igreja precisa se modernizar porque o mundo se modernizou. Mas um dos pontos, por exemplo, dessa mudança, e eu preciso de introduzir isso para a gente, né, responder a sua pergunta, é que a igreja também ela permitiu que os leigos tivessem voz, que as pessoas pudessem falar, porque antigamente só quem podia falar, só quem podia pregar eram membros do clero. Né? Hoje não. Hoje, se eu estou aqui hoje, é porque houve um concílio que também me autorizou a falar. Né? Hoje, se eu posso fazer uma pregação em algum evento da igreja, alguma coisa, é porque teve um concílio Vaticano II que também me autorizou isso. Porque se não fosse dessa forma, a palavra só caberia aos padres. Inclusive é bom que, se desculpa aí te interromper, mas para agregar o que você acabou de falar, isso é histórico, isso lá na Idade Média, no século, vários séculos aí, 2, 3, 4, 5, 10, 15, só quem tinha acesso às escrituras eram os clérigos, era só quem estava no clero, né? Isso. E isso, ao longo do tempo, foi dando acesso, né? Exato, mas há de se ter um adendo aí. E aí eu vou abrir um parênteses para a gente não perder o fio da meada lá na frente. Uhum. O adendo é que a gente vivia num tempo que não existia imprensa. Né? Então, não tinha como imprimir, né? Não tinha Gutenberg ainda. Exatamente. Então, a Bíblia ela era um livro que era escrito, demorava até 3 anos para escrever a Bíblia do início ao fim, e era um livro gigantesco que ninguém conseguia carregar. Então elas ficavam dentro dos mosteiros, né? Dentro das igrejas e tudo mais. Mas volta lá, vamos voltando a essa questão do Papa Francisco. O Papa Francisco, o que ele fez? Ele continuou nessa abertura da igreja. Eu não diria, você usou a expressão de que ele estaria mais alinhado à esquerda política. Eu não diria isso, porque a igreja também, e nem foi do Concílio Vaticano II, foi bem antes, a igreja já tinha uma doutrina que ela chama de doutrina social da igreja. Essa doutrina social da igreja é aquilo que, e isso não surgiu a partir do Papa Francisco, tá? Ele simplesmente avançou um pouco mais sobre isso. A doutrina social da igreja, ela é no sentido de, olha, a igreja tem a sua doutrina moral, tem a sua doutrina litúrgica, tem a sua doutrina espiritual e tudo, mas dentro da teologia moral precisa de ter uma doutrina social, porque, afinal de contas, nós não somos uma igreja de anjos.
né, espiritualizadas. Nós somos uma igreja de homens e mulheres que lida com homens e mulheres que lida com os problemas da sociedade. Então a igreja precisa dialogar com essas pessoas. Existe realmente nessa doutrina social avanços no sentido de que a igreja, ela, ao mesmo tempo que condena o marxismo, ao mesmo tempo que ela condena o socialismo, ela condena também o capitalismo selvagem, ela condena também o liberalismo, né? Só que muitas vezes a gente fica somente naquele discurso de que, peraí, a igreja, muitos católicos hoje nas redes sociais principalmente, porque fulano é marxista, é comunista, a igreja condena, fulano está excomungado. Peraí, mas a igreja também condena o capitalismo selvagem. O capitalismo que simplesmente cresce em cima da exploração, né, das pessoas, ainda que seja da mão de obra, da mão de obra do trabalhador e tudo mais, ou mesmo quando acontece uma tragédia em algum lugar. Sempre eu uso essa frase de um livro de um filósofo americano, Justiça, o nome do livro, e ele fala: após a tempestade sempre vem os abutres, porque muitas vezes quando acontece uma tragédia em determinado lugar, uma simples garrafa de água, muitas vezes que custa, sei lá, R$2, né, R$3, eles começam a vender a 10, a 15 reais. E há quem defenda isso como livre comércio, né? Só que o livre comércio, em cima da exploração do ser humano, né, a igreja também condena. Tá? Então, em relação a essa visão do Papa Francisco como simplesmente alinhado à esquerda política, eu diria que não. Eu diria que ele é alinhado à doutrina social da igreja. É claro que também nós temos um outro ponto aí a ser considerado, que é muito importante. A esquerda política se aproveita disso também, né? Se aproveita e explora isso de forma, inclusive, desonesta, muitas vezes, a esquerda política e a esquerda eclesiástica, porque tem muitos membros do clero também que são de esquerda e que simplesmente ignora toda a doutrina oficial da igreja, moral principalmente, né, e outras, a liturgia e tudo, e simplesmente se apega à doutrina social da igreja, mas somente dentro daquele viés que eles querem interpretar. A interpretação que está errada, mas a forma, ela está correta. Por exemplo, quando o Papa Francisco, e aí entra na questão das polêmicas, quando o Papa Francisco chega numa Jornada Mundial da Juventude, lá em Lisboa, como ele falou, olha, a igreja, ela está aberta a todos, todos, todos. E ele repetiu várias vezes isso, por isso que estou repetindo, né? A igreja, ela é aberta a todos, todos, todos. Para mim, para uma pessoa de uma direita política, talvez, poderia falar, não pode, porque como que a igreja vai estar aberta para os gays, como que a igreja vai estar aberta para os casais homossexuais, como que a igreja vai estar aberta para os casais em segunda união? As pessoas poderiam questionar isso. Bom, as palavras do Papa, ela poderia ser traduzidas como as mesmas palavras de Jesus, quando Jesus falou, eu vim para os doentes e não para os sãos, né? Então, quando o Papa fala, a igreja está aberta a todos, 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 se nós entendemos, e agora eu falo como católico, que a igreja é sacramento universal de salvação, universal, sim, as palavras do Papa Francisco está totalmente correta. A igreja está aberta a todos, todos, todos. No entanto, nós nunca podemos esquecer quando Jesus disse à mulher, mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai, ele não parou aí, nem eu te condeno. Ele foi além, falou, vai e não tornes a pecar. Né? E esse ponto final, muitas vezes as pessoas esquecem. É omitido, né? As pessoas esquecem. As pessoas simplesmente querem, né? Hoje em dia temos, né, infelizmente, eu tenho que falar aqui, nós temos padres aí que aceita tudo quando uma pessoa vai lá confessar e tudo, fala que está tudo certo, não tem nada errado, não tem problema nenhum, qualquer um pode receber a comunhão eucarística, só que eles esquecem, fala de um Deus amor, de um Deus misericórdia, só que, na verdade, eles nem têm sido, isso não é amor, isso não é misericórdia, porque a misericórdia ela tem que caminhar junto com a verdade, né? A caridade tem que caminhar junto com a verdade. Então, quando um padre chega e fala, não tem problema nenhum, todo mundo pode comungar, todo mundo pode receber a comunhão, não tem problema. Não, tem problema sim. Tanto é que tem problema que o próprio Papa Francisco, durante o Ano Santo da Misericórdia, que teve em 2015, se eu não estou enganado,
se não me falha a memória, ele liberou até mesmo para todos os padres, por exemplo, da administração da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que é uma instituição católica que neste momento não está com a situação regular na igreja, mas ela é uma instituição católica que reconhece o Papa Francisco e é reconhecido pela igreja. O Papa Francisco falou, olha, publicou um documento e falou... Que não reconhece ou reconhece? Reconhece. Ah, sim. O Papa Francisco falou, olha, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X pode atender confissões das pessoas, perdoar os pecados e celebrar casamentos validamente. E isso não foi estendido somente no ano da misericórdia, foi estendido posteriormente, tem validade, reconhecida pela Igreja Católica e pelo Papa Francisco, que todo mundo fala, o Papa é contra isso, contra aquilo outro. Não, se ele fosse contra, ele não teria dado essa autorização que permanece até hoje. Né? Então, e fora isso, né, sobre toda essa questão ele publicou uma encíclica chamada Deus é Misericórdia. Né? E ele fala sobre a questão do sacramento da confissão, do arrependimento, né? Da busca pela santidade, da mudança de vida. Só que os progressistas não pegam isso, os progressistas não difundem isso, não divulgam isso, e os conservadores também não, porque os conservadores não leem o Papa Francisco porque acham que ele é comunista. Então, mas é isso que eu quero dizer para você. Vamos lá. Assim, tem coisas que a gente pode até argumentar em cima de como você está fazendo a defesa muito bem. Eu entendo assim, o intuito aqui não é polemizar, tá, Diego? Não, é botar luz em certos certeza, pontos, claro. porque o bate-papo é para isso. Uhum. Então, por exemplo, e aí, para quem é católico, que acompanha... Eu estou conversando com você igual eu converso com amigos. Não, obrigado por isso. E obrigado para você que está podendo assistir esse bate-papo aí. E isso tudo é bom, é uma oportunidade da gente tratar o tema. Bom, a gente sabe que a escolha do nome papal, né, pelo candidato lá, ela é um indício, é um indicativo, é um indicador do tipo de política que aquele papa quer implementar na igreja. Então, você falando da questão da pauta social, que inclusive é uma abordagem da igreja, ela, quando o Bergoglio decidiu se chamar Francisco, ele estava remetendo a São Francisco de Assis, que era um padre, né, católico, um santo católico. Ele não foi padre. Não foi padre. Então, desculpa, vai perdoando. Mas eu tô bem intencionado. Mas ele era um santo, ele era um evangelista católico, um pensador, é um cara que escreve muita coisa que inclusive nas igrejas evangélicas hoje tem muitos pensamentos de São Francisco de Assis que são mencionados, que são reverenciados. E Francisco era um cara conhecido pela pauta da caridade, né? Da compaixão, da vida desapegada da materialidade, do materialismo, né? Do acúmulo de fortunas, inclusive agora recente no velório do Francisco. Francisco tinha deixado expresso algumas coisas que ele não queria nenhuma pompa além, né, daquilo que é tradicional. Então ele escolheu um caixão humilde, escolheu uma sepultura também simples, né? Nem ficou na cúpula maior da igreja, preferiu uma menor, deixou algumas ações assim. Agora, do ponto de vista da influência que a igreja sempre exerceu no pontificado, por exemplo, de João Paulo II, o João Paulo teve muita capacidade de atuar como um estadista, e inclusive intermediar e contribuir para que guerras fossem, conflitos fossem parados. Ele foi um cara muito pacificador, muito embora esse não era, né, vamos dizer assim, a sua bandeira máxima, né? Salvo engano aqui, tá, meu irmão católico? Mas ele era um papa que ele conseguia agir de uma forma mais estadista. E se percebe que a igreja perdeu um pouco de influência. O Francisco estava lá, falava, não, vamos parar a guerra e tal, mas a guerra não parou, a guerra continuou durante o pontificado dele,
muitas guerras eclodiram, muito embora a contragosto de qualquer ser humano que não quer guerra, né? Mas do ponto de vista de influência da igreja, essa visão que o mundo construiu em relação a ele, como um cara mais progressista, né, com perdão da palavra aí, sem querer rotular, mas fazendo a leitura do que está posto. Claro. Isso não atrapalhou um pouco o crescimento da igreja ou a difusão das reais intenções e ideias da igreja pelo mundo? Eu diria que não. Por quê? Se a gente for ver hoje os números, inclusive os números que foram divulgados na última Páscoa, semana passada, o número de pessoas adultas que eram de outras religiões que foram batizadas nos Estados Unidos cresceu exponencialmente durante a Páscoa. Também na Inglaterra, inclusive na Inglaterra, há grupos da própria igreja da Inglaterra, do qual o líder máximo é o rei, né? O rei Charles, que estão começando a se questionar, será que a Inglaterra daqui a uns anos vai voltar a ser católica? Porque o número de pessoas que estão se convertendo à fé católica tem aumentado de forma exponencial também na Inglaterra. Isso é verdade que você está falando? Sim. Por esses números postos lá, parece que o único país assim de grande nação católica que ainda tem um problema de estancar é o Brasil, que perdido fiéis, Sim. mas não exatamente perdido para outras religiões, mas mantendo o cristianismo para o protestantismo. Né? A igreja evangélica no Brasil ainda continua crescendo. Mas eu vejo um movimento muito forte. Inclusive, eu vou te contar uma aqui. Sim. Tem um amigo meu, católico, a gente fez uma viagem para São Paulo recentemente, lá para São Paulo. Alessandro, grande Alessandro, quero trazer Alessandro aqui, é um grande consultor, cara fera. E eu, como eu não acompanho o cenário católico, eu vinha reclamando com ele na viagem, falei Alessandro, a gente está perdendo muitos jovens, cara. Eu trabalho na minha igreja lá, com liderança, etc e tal. E eu falei, cara, os jovens não querem saber de Deus e tal. E cadê as referências católicas? Pô, não tem. E a gente estava indo para São Paulo de carro. Falei, Bruno, vamos dar uma paradinha aqui lá em... Cachoeira Paulista? Cachoeira Paulista, Canção Nova. Vou te mostrar uma referência católica. Na hora que eu vi aquele negócio lá, eu assustei, tá? Eu não tinha noção. Aí ele foi me mostrando as bandas, né? Os cantores, os artistas católicos da atualidade. E eu vi uma renovação. Aí depois nós passamos ali em Aparecida, etc e tal. E aí eu dei eu falei, pô, que legal. Então o jovem está procurando Deus, né? De uma certa forma. Ainda há esperança. Mas quando se fala aqui no Brasil, os números, o catolicismo, entre aspas, enfraquecido perante o que já foi, mas não perdendo exatamente as pessoas para outras religiões ou seitas, mas para o protestantismo. Agora, no resto do mundo, o catolicismo volta a um crescimento. Você acha que isso é influência do papado de Francisco? Eu acho que isso é influência não só do papado de Francisco, né? Mas também, tá? Por causa da forma, a linguagem do Papa Francisco é uma linguagem que não condena e que muitos jovens acabam se identificando, né, com o rosto da misericórdia da igreja. Talvez o Papa Francisco fosse atualmente o rosto da misericórdia na igreja. É claro, ele falou coisas que eu não concordo? Claro. Afinal de contas, até eu, às vezes, falo coisas que eu não concordo, né? Então, aí depois a gente pensa, meu Deus, o que eu fui falar isso? Para que eu falei? Né? Então, ninguém vai agradar todo mundo. Essa é a realidade, né? Esse é o ponto que a gente tem que partir. O único que veio ao mundo para a nossa salvação e que é perfeito foi nosso Senhor Jesus Cristo, que não agradou a todos e não agrada até hoje e foi morto na cruz por causa disso. E se viesse hoje, provavelmente seria morto por cristãos, inclusive, né, que dizem amar ele. Mas na sua visão, você acha que esses 12 anos de Francisco à frente da igreja, ele mais agradou ou mais desagradou? Eu acho que ele mais atraiu. Entre agrados e desagrados. Tá? Eu vou falar da minha experiência com o Papa Francisco.
Mas eu quero voltar ainda nessa questão dos números. Fica tá? à vontade. A minha experiência com o Papa Francisco. Eu desde muito novo, eu sempre me identifiquei muito com Joseph Ratzinger, que depois veio a ser o Papa Bento XVI. E eu falava, meu Deus, permita que o Papa Bento um dia venha a ser Papa. A igreja precisa desse homem como Papa. João Paulo II morreu, Ratzinger virou Papa. Comemorei no dia do conclave dele, igual o final de Copa do Mundo. E assim, foi um grande Papa. Pô, foi curto, né? Quanto tempo? Foi 7 anos, mais ou menos. Né? Entre 2005 e 2012, 2013. 8 anos. E aí virou Papa. Depois veio o Papa Francisco. Bom, depois do grande Papa Bento, veio um Papa latino-americano e ainda veio da Argentina ainda, para piorar para o brasileiro, né? Então, o primeiro olhar foi de desconfiança. Meu Deus, quem é esse homem? Ninguém sabia quem era e a gente começou a pesquisar e tudo mais. Bom, a gente começou... Qual o pensamento inicial? Meu Deus, será que não... Tomara que não seja, né, igual um monte de pessoas do clero que a gente vê por aqui, que simplesmente é decepcionante, tá? E eu falo assim com muita sinceridade, como católico, tá? Tem muita gente que são pessoas muito santas, muito corretas e tudo, e tem muita gente dentro da igreja, afinal de contas a igreja é feita por homens, né? Homens pecadores, que por mais que se esforce às vezes Então, inicialmente, eu fiquei até com um pouco de pé atrás e tudo, meu Deus, e agora? Né? Mas depois, na medida que os anos foram passando, uma das coisas que eu comecei a fazer foi o seguinte, bom, antes de acreditar na imprensa, porque se o Papa fala uma coisa, uma frase, a imprensa vai lá, pega um detalhe e fala, o Papa falou isso, isso e isso. Por exemplo, Bento XVI, alguns anos atrás, falou, ele fez uma comparação, mais ou menos, no sentido seguinte, olha, gente, é ideal que pessoas não se prostituam, mas se uma pessoa ela está na prostituição e ela vem a se prostituir, é melhor que ela use camisinha, porque esse é o mal menor do que, né, espalhe uma doença e tudo mais. E aí o Papa falou isso. Bom, a imprensa pegou um recorte. Papa Bento XVI autoriza e incentiva o uso de camisinha. Pronto, um monte de católico cai em cima porque acredita na imprensa. O Francisco ele foi muito injustiçado nesse sentido da imprensa, que já é uma imprensa progressista, que, vou falar a verdade, odeia a igreja. A imprensa não está nem aí para a igreja. A imprensa quer like, quer audiência. Eles não estão nem aí para a igreja. Né? E aí o Papa vai e começa a falar algumas coisas, abertura, não sei o quê. O Papa vai dentro do avião de forma totalmente involuntária. Né? Uma pessoa vai e pergunta, Santo Padre, o que o senhor tem a dizer sobre os casais homossexuais? E o que o Papa fala? Ali, naquele momento, olha, quem sou eu para julgar? Pronto, o Papa falou isso, a imprensa pegou aquele recorte. Disso aí, que ele era a favor dos homossexuais. Pegou aquele recorte, falou que o Papa não sei o quê. E o que os católicos fazem muitas vezes? Vai ali, pega os trechos da imprensa e começa já a criticar nas redes sociais. Por que os católicos não começam a ler o que o Papa escreveu, as coisas que ele escreveu, o fundamento do que ele escreveu, não trechos? Porque às vezes você pega um documento, você faz vários recortezinhos lá e começa a divulgar aqueles recortes. Não, pegue o contexto daquilo, leia. Foi o que a imprensa sempre fez, né, cara? E aí o que eu fiz? Eu comecei a ler o Papa Francisco. Enquanto eu mais lia o Papa Francisco, mais eu falava, cara, esse homem é de Deus. Entendeu? Então, esse foi o contexto. E aí, vamos falar ainda sobre a questão das jornadas. As Jornadas Mundiais de Juventude, que o Papa ele continuou, incentivou, e elas foram crescendo na medida que ele, durante o papado dele, isso também atrai os jovens. E ainda nós entramos num outro ponto. Nós entramos durante o papado do Papa Francisco, né? Antes já tinha, mas depois, óbvio, explodiu muito mais. Basta a gente ver o conclave que elegeu Bento XVI, a quantidade de celulares na Basílica de São Pedro, lá na Praça de São Pedro, filmando, e a quantidade muito maior, incomparavelmente maior, quando o Francisco foi eleito. Ou seja, nós entramos num tempo das redes sociais, né, onde todo mundo tem celular na mão e tudo mais, e os católicos começaram também a falar sobre a igreja, sobre a fé, sobre a doutrina, nas redes sociais, e muita gente começou a ter contato com a igreja que não tinha antes. A gente costuma dizer uma frase
de um grande bispo que teve lá na Inglaterra, que ele falava o seguinte: muita gente não conhece a Igreja Católica. As pessoas pensam que conhecem a Igreja a partir de um espantalho. Só que quando as pessoas conhecem a Igreja de verdade, muitas vezes as pessoas começam a voltar para a Igreja. Então, é esse o fenômeno que a gente tem visto, que a gente estava falando sobre a questão do crescimento na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África e na Ásia. Está crescendo demais a fé católica também, né? E no Brasil, eu diria o seguinte: realmente, no Brasil nós temos uma perda de fiéis, já num contexto histórico já de décadas, né? Perdendo cada vez mais. Mas nos últimos anos, isso inclusive foi divulgado agora, poucos dias agora, pelo IBGE, o número de católicos diminuiu, a queda, né? A linha da queda diminuiu, né? E a linha de aumento do protestantismo também diminuiu um pouco, né? Ainda continua em crescimento, obviamente, maior do que menos acelerado. Da fé católica, menos acelerado, né? E isso é um fenômeno interessante, porque também ninguém imaginava que isso ia acontecer atualmente no Brasil. Hoje eu vejo, Bruno, muita gente mesmo que fala: olha, eu voltei para a Igreja Católica por causa do Papa Francisco. Muita gente já vi falando sobre isso, né? Mas por que isso? Por causa justamente desse olhar de misericórdia, desse olhar de acolhimento. É claro que veio pessoas também no sentido de falar: olha, eu voltei para a Igreja Católica por causa do Papa Francisco, mas talvez não está disposto a mudar realmente de vida, né? A se converter de verdade. Às vezes está ali porque o Papa é pop, né? O Papa falou coisas para agradar e tudo, e a pessoa está ali, por conveniência, como você falou. Mas se essas pessoas continuarem e forem, né, viver uma vida de oração, viver uma vida fiel e tudo mais, em algum momento ela vai se converter. Porque tem gente que vem por estética e depois essa pessoa ela pode realmente ter um encontro real e pessoal, né, com a pessoa de Jesus Cristo. Mas me incomoda muito, e nesse sentido compartilhar com você. O Brasil, a América Latina de uma maneira geral, ele é um país cristianizado, vamos dizer assim, né? Em maior ou menor grau, com as falhas que existem, ele está aqui, está posto o Senhor Jesus como referência. Agora a gente tem acompanhado na Europa, né, que é o velho mundo, que hoje não é mais, mas ainda continua sendo um importante farol para, né, onde os principais acontecimentos históricos dessa parte da história aconteceram depois de Cristo, né, o DC, muito dele isso se desenvolveu na Europa, e a gente tem acompanhado um acelerado processo de descristianização da Europa. Muito triste. Lugares onde eram templos virando boates, lugares onde eram referências cristãs, infelizmente crescendo outras formas não culturais, né? O que você acha que a igreja pode contribuir para melhorar esse cenário? Eu acredito que o processo de descristianização da Europa, a igreja também tem culpa nisso, e muita culpa, né? Porque quando a própria igreja se descristianiza, ou seja, quando a igreja para de ser sinal de contradição no mundo, no sentido de apontar sempre para Jesus, né? Apontar sempre para o alto, e aí é um cuidado que a gente tem que ter. Eu tive um formador no seminário que ele falava o seguinte: ele falava: olha, hoje a gente está buscando uma igreja horizontalizada e não verticalizada. A gente está olhando demais para o homem e olhando menos para Deus. E isso é um perigo, né? Então, ele sempre chamava atenção sobre isso. Ele falava: nós precisamos de voltar a ser uma igreja verticalizada, ou seja, olhando para o alto, não, né, olhos fixos em Jesus, e não simplesmente verticalizado olhando para o homem. Porque quando a gente faz isso, por melhor que sejam as intenções, e aí a gente entra num problema, que é as teologias, as linhas de teologias progressistas, que eu diria que, em muitos casos, nós temos teólogos, nós temos sacerdotes, bispos, talvez. Uma estrutura dentro da própria igreja. Que talvez nem acredita em Deus,
sabe? Eu vou te falar que pode ser que esse programa, esse podcast, seja assistido por alguns bispos, por alguns padres, eu não sei se vai ser. Mas se for, eu estou falando como cristão, leigo e católico. A impressão que muitas vezes nós temos, eu vou fazer um paralelo com o neopentecostalismo protestante hoje em dia. A impressão que eu tenho, eu falo isso com alguns amigos evangélicos, a impressão que eu tenho é que algumas coisas, algumas aberrações que nós vemos alguns pseudopastores falarem hoje na internet, eu acredito que esses caras não acreditam em Deus, porque senão eles não explorariam tanto a fé e só em busca do dinheiro das pessoas em nome de Deus. Para mim, triste. Eles não devem acreditar em Deus. Então, na vertente católica, eu diria que a impressão que muitas vezes nós, enquanto leigos, temos é que, em muitos casos, nós acabamos encontrando membros do clero que são assim, não são espelhos, não são exemplos, e eu não estou falando aqui de pessoas que cometeram crimes, de pedofilia ou qualquer outra coisa, não. Estou falando de gente que está dentro da igreja que vive uma vida aparentemente séria, mas que não prega mais o evangelho. Acha que pregar o evangelho é simplesmente fazer caridade. O Papa Francisco chamou muita atenção para isso. Ele falou, nós temos que tomar cuidado para não transformar a igreja numa ONG. A igreja não é uma ONG. A igreja não é simplesmente um lugar para você dar de comer. A igreja é isso também. Mas a igreja é muito mais do que isso. É sacramento universal de salvação. E nós não podemos perder isso de vista. E as pessoas, muitos padres hoje, estão transformando a igreja numa espécie de organização não governamental. Ou simplesmente num próprio palanque político, para ficar falando de política e ficar falando da pobreza que deve ser combatida e deve ser atendida pela igreja diuturnamente, mas como se aquilo fosse a principal missão da igreja. Não, ela é a missão da igreja também, mas o principal é a salvação das almas. E eles esquecem disso, porque hoje em dia nós temos padres que simplesmente não falam mais sobre isso. Temos padres que não rezam mais. E os leigos sabem que quando os padres não rezam. Nós sabemos. Muitas vezes nós não falamos com eles, mas nós sabemos. Nós temos padres que não rezam mais. Nós temos padres que não incentivam a oração. Ou quando incentiva e ele mesmo não está lá junto. Nós temos padres que não adoram mais o Santíssimo Sacramento. Entendeu? Então, esse é o grande problema da secularização. Se a igreja se seculariza e perde o seu principal foco, é óbvio que o mundo vai se secularizar igualmente. É óbvio. Então, quando o Papa Francisco ele falou sobre essa questão de não transformar a igreja em ONG, ele falou que nós não podemos... ele falou que a doutrina marxista é má, falou de forma clara, isso está escrito. Ele criticou as ideologias socialistas, criticou tudo isso. Né? Mas essas coisas os progressistas não mostram e os conservadores também não, porque os conservadores geralmente estão procurando os pontos ruins e mais polêmicos lá do Papa. No Brasil, cara, um fenômeno muito recente que eu fico feliz de ver que isso está ganhando corpo. Rapaz, católico, ele tinha fama de ser um cara que não reza, que não ora, não lê a Bíblia, que não tem cultivo espiritual. Uhum. E de repente surge aí o Frei Gilson aí, dominando as redes sociais. Eu tô lá, eu acordo às vezes de madrugada, às vezes não, com muita frequência, né? 3h30, 4 horas da manhã, 5 horas, 4h30, eu já tô acordado. E aí eu vejo o pessoal no grupo nosso de vendedores lá, do vendedor de granito, aí o pessoal botando lá o linkzinho da oração e tal. Rapaz, tá acontecendo um fenômeno aí, o povo tá voltando a orar, hein, bicho? Ou não? Ou isso é só modinha? Não é só modinha, não. Na verdade, o católico ele sempre foi incentivado, né, a ter contato com as Sagradas Escrituras, a ler. Nós costumamos dizer, porque existe um mito, você é presbiteriano, né? Existe um mito que vem, né, de alguns grupos protestantes que falam o seguinte: católico não lê Bíblia. Eu falo, gente, aí eu até pergunto assim, quantos trechos da Bíblia é lido no culto da sua igreja? A pessoa fala, eu falo assim, então, lá na minha são 4. Né? Toda missa são 4 trechos da Bíblia que é lido, em todas as missas. Né? Primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho. Toda missa. Então, assim, o católico lê a Bíblia, só que o católico é preguiçoso.
o católico geralmente é preguiçoso. O católico não estuda nem a própria história da igreja, a doutrina da igreja e tudo mais. E a igreja ela incentiva as pessoas a estudarem, né, a lerem. E o que aconteceu, o que tem acontecido no Brasil, principalmente depois da ascensão das redes sociais, do pontificado do Papa Bento XVI, e também do próprio pontificado do Papa Francisco, vamos colocar até um pouco antes, porque quem incentivou que os católicos fossem para as mídias sociais e pregassem o evangelho foi o Papa João Paulo II também. Então, a partir desses incentivos dos últimos 3 papas, muita coisa começou a acontecer. Primeiro, a Canção Nova já existia já há bastante tempo, né? Vem desde a década de 80, como uma resposta ao Concílio Vaticano II, né? Que o Papa incentivou, né? que a juventude, canais de televisão e tudo mais. Mas vem um fenômeno, principalmente do Papa Bento XVI para cá, que é surgir padres que começaram a incentivar as pessoas e ensinar as pessoas pela internet, né? Então nós temos aí o grande padre Paulo Ricardo, que muitas vezes é criticado por progressistas, né? E por conservadores também, tá? Conservadores também criticam muito o padre Paulo Ricardo, que ganhou um apelido aí carinhoso de o pároco do Brasil, né? Então o padre Paulo Ricardo já vem bastante tempo dando muita formação extremamente sólida, né, pela internet. E de uns anos para cá, da pandemia para cá, vamos colocar assim, o Frei Gilson também vem fazendo esse trabalho. E o trabalho de Frei Gilson, ele realmente é uma coisa assim, que a gente vê que aquilo ali só pode ser de Deus, porque é um fenômeno, é um fenômeno, cara. Não tem, eu até conversando com algumas pessoas ligadas à questão de mídias sociais, né, ligadas a essas questões que tentam ensinar as pessoas a viralizarem, e eles falam mesmo, olha, nós não temos nada, pela lógica, que explique que um homem, 4 horas da manhã, consiga colocar 1.300.000 pessoas ao vivo na internet, né, em live. Muito menos diariamente, né, e ainda para rezar um rosário, né, que é uma oração que dura 2 horas. Né? Então, não tem nada que explique isso. Realmente é um fenômeno que cresceu muito. Esse ano eu também fiz questão de não só rezar, mas de publicar todos os dias, colocar lá 4 e pouco da manhã, 4 horas, né, que estava lá já, fazendo oração também, acompanhando durante o período da quaresma. É um fenômeno que está crescendo, muita gente se converteu e tem se convertido a partir do Frei Gilson, mas ele foi muito criticado, muito atacado pela esquerda. E isso foi um problema, porque a esquerda atacou o Frei Gilson para tentar criar uma contraposição dele sobre o padre Júlio Lancelotti. Sabe, que é um absurdo. Cada um na igreja tem uma missão específica. O padre Júlio tem a missão dele, que é louvável na parte da caridade. Fala algumas coisas que é totalmente até contrária à doutrina da igreja? Fala. Mas na parte da caridade, ele é exemplo. Então deixa ele quieto lá, fazendo a caridade dele, deixa o Frei Gilson fazendo a oração dele. Só que as pessoas hoje em dia não se respeitam por causa dessa polarização, porque tudo hoje em dia é política. Entendeu? Então o Frei Gilson não presta porque ele reza. Está, mas ele reza. E todo ano, em esse período de quaresma, ele incentiva as pessoas a fazerem doação para alguma instituição de caridade que ele, né, sugere. Direciona lá. Esse ano foi para uma instituição de umas irmãs do Instituto do Verbo Encarnado que cuida de dezenas de mulheres em situações de vulnerabilidade, que têm vários problemas de saúde, tudo, que elas vivem lá com essas irmãs. E ele incentivou a cuidar. O pessoal, as irmãs estavam sem dinheiro para fazer reforma, precisando de muitas coisas, e a doação foi assim muito grande e resolveu todos os problemas das irmãs. Né? Isso também é uma forma de caridade. Né? Só que é isso. Diego, eu quero falar com você um pouquinho agora dos nossos patrocinadores, das empresas que estão com a gente aqui, que fazem esse veículo aqui funcionar. Tá gostando do bate-papo? Tem assunto aqui que você concorda, que você discorda, que você tem uma opinião? Deixa nos comentários aí, interaja com a gente, porque esse é um assunto que está em voga, né? Quem é católico tem muito apreço pela sua fé, pela sua religião, pela sua forma de cultuar a Deus. E a gente está trazendo essa pauta porque a gente fala de pedra aqui,
mas a gente também fala de assuntos que fazem parte da sua vida, que conectam você ao mundo atual. Bom, eu quero falar, em primeiro lugar, aqui da OMI Holdings. É a nossa parceira de negócios aqui, é um conglomerado de negócios. Eu quero te convidar você a entrar no Instagram, seguir a OMI Holdings, para você ficar antenado em tudo que a OMI Holdings tem aqui, tem nos Estados Unidos, e na promoção, venda de mármore e granito e outras coisas mais, que é o nosso negócio. Também quero falar da nossa queridinha Envelope Mais, aditivos industriais. O setor de envelopamento de bloco pode contar com um grande parceiro, uma empresa que é pioneira, uma empresa que tem um grande papel na nossa sociedade e está aí promovendo, né, a tecnologia e o bom manuseio dos produtos do seu bloco lá. Precisa de envelopar? A Envelope Mais tem tecnologia, modernidade e tudo de bom para atender a sua demanda aí. Envelope Mais, colhe com a gente. Bom, já foi falado de várias formas diferentes aqui, mas nós estamos chegando ao fim, Diego, desse bate-papo, e eu quero que, no fim das contas, você faça agora, vou te passar a palavra, faça um balanço de uma maneira geral, né, da contribuição do Papa Francisco para a igreja. Se quiser e puder, comente também aquilo que foi contrassenso, aquilo que tem um ponto de interrogação, e dê uma palhinha para a gente aí sobre o conclave. Bom, então, eu sobre esse balanço sobre a questão do Papa Francisco, de o que ele foi para a igreja e tudo mais, entendo que foi de extrema importância, foi um certo avanço para a igreja, o pontificado dele. No entanto, o Papa Francisco ele tinha pensamentos realmente mais progressistas, digamos assim, para aquilo que a igreja, vamos colocar, mais progressista. Geralmente o clero ele é mais progressista do que os leigos, né? do que os fiéis católicos. Então ele teve um pensamento progressista, foi importante nesse momento. Progressista no sentido do progresso da igreja, não da teologia política. No progresso da igreja em relação às pautas atuais. Ele mexeu em vespeiro. Teve coragem de mexer em alguns vesperos. No entanto, a igreja ela sempre tem que... O São Tomás de Aquino dizia que a virtude está no meio, né? Então, a igreja ela pode avançar um pouco aqui, mas às vezes nós precisamos de voltar um pouco, retroceder um pouco, né? O avanço demais a passos largos pode ser perigoso, né? E aí eu colocaria não só para a igreja, mas para a fé, para o mundo, para a sociedade de uma forma geral, né? Então, a igreja ela pode avançar, ela deve avançar, né? Mas ela tem que avançar com cautela. Todo avanço tem que ser com cautela, né? E com muito cuidado para que a fidelidade à mensagem do Evangelho seja sempre preservada, né? Hoje, nós temos pessoas dentro da igreja que para elas o Papa Francisco é conservador, porque o Papa Francisco deveria ter ido muito além. Teve gente na igreja durante o pontificado do Papa Francisco que queria vamos colocar assim, casamento em segunda união, que queria já autorizar a abertura da igreja de uma forma geral, inclusive para questões muito mais polêmicas, como as questões dos casais homoafetivos e tudo. E o Papa Francisco ele deu uma certa segurada sobre isso, sobre o casamento de homens casados serem ordenados padres, né? E o Papa falou, olha, sobre isso, João Paulo II já tinha colocado que esse assunto está encerrado na igreja. No entanto, pode ser que isso aconteça, não vai ser eu que vou tomar essa decisão, né? Então, ele tinha também ainda, apesar de ser progressista em alguns pontos, ele tinha um certo conservadorismo, né, em alguns pontos também. Ele poderia, tem muita gente, né, mais tradicionalista que fala, mas o Papa dificultou a questão da missa tradicional, né? Sim, mas ele poderia ter proibido como Papa. Poderia, mas não. Ele segurou, né? Ele não avançou sobre isso e ainda liberou sobre aquela questão que a gente havia falado da fraternidade sacerdotal São Pio X. Então, assim, eu diria que o pontificado do Papa Francisco foi extremamente importante para a igreja e para a sociedade que nós estamos vivendo, e que
ele foi realmente um grande exemplo de homem, de caridade, de fidelidade ao Evangelho. E seguiu, né, aquele que, para mim, por devoção particular, né, foi um dos maiores, se não o maior santo da história da igreja, que foi São Francisco de Assis. Né? Ele seguiu, muito embora ele não seja franciscano. Muita gente acha que o Papa Francisco é franciscano. Ele não é, ele é jesuíta. Né? Então, mas a corrente franciscana partiu dele, né? O pessoal se inspira nele. Não, no São Francisco de Assis? É. Sim. Os franciscanos Ou seja, vieram o São do Francisco é jesuíta, mas... Não. O Papa Francisco é jesuíta. Ah, ele é jesuíta? Isso, o Papa Francisco é jesuíta. Ah, bom. O jesuíta é de Santo Inácio de Loyola, que foi no século XVI, né? São Francisco de Assis, século XIII. Tá? Então é isso. Você sabe Agora que o nosso estado tem uma grande ligação com Santo Inácio de Loyola, né? Sim. Sabe? A nossa frase é uma frase de... Trabalhe e confia. Trabalhe e confia de Sim. Santo Inácio de Loyola. Porque, na verdade, por exemplo... Eu não lembro a frase toda agora, tem que pesquisar aqui. Mas é uma frase inspirada numa frase de Santo Inácio de Loyola. Um dos filhos de Santo Inácio, né, que foi São José de Anchieta, ele que fundou a cidade de São Paulo, né, lá no pátio do colégio em São Paulo, foi ele também que veio aqui para o Espírito Santo e criou o convento, o convento ali na cidade de Anchieta, né, que hoje tem o Santuário de São José de Anchieta ali também. Então nós estamos agora, depois desse longo pontificado, que acabou sendo um longo pontificado. Você acha 12 anos longo? É longo. 12 anos é um pontificado longo. Dá para fazer muita coisa em 12 anos, muita coisa. Por isso que eu falo, o Papa... É porque a referência que a gente tem... Para quem acusa o Papa de comunista, se ele fosse comunista, ele teria feito muito mais coisa, mas muito mais coisas inimagináveis. Sabe? Não era. Então sossega seu coração aí, Sossega. Como é que fala? Não, e sossega mais ainda porque, enfim, acabou o pontificado. Acaba de todo mundo. Mas agora vem o medo também, né? Agora tá todo mundo ruim na ruim aí, galera da igreja, o que vem por aí? E agora? Quem vem por aí, né? O que esse conclave aí tá dando indícios aí? Então, o conclave é uma coisa que o imprevisível pode acontecer. Tá? Nós estamos numa situação que mais de 80% dos cardeais foram nomeados pelo Papa Francisco. Aí tem gente que fala assim, então, se todos foram nomeados por ele, vai vir um Papa progressista ou mais progressista do alinhado que ele. A ele. Bom, isso não é uma verdade absoluta. Tá? Por exemplo, o cardeal Miller foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, foi feito cardeal. Na verdade, a palavra não é nomeado cardeal, feito cardeal. Foi feito cardeal pelo Papa Francisco. O cardeal Miller é um dos mais conservadores do Colégio Cardinalício, um dos mais conservadores. Ele era braço direito do Papa Bento XVI e eu diria que ele é muito mais conservador do que o Papa Bento XVI. Que o Papa Bento XVI era... Muito mais conservador que o Bento XVI. Já era o contrário, já falava que ele era fascista. Entendeu? Então, essa loucura aí, essa mistura, essa miscelânea que as pessoas fazem. Agora, quem que é aquele cara lá que o Papa lá bloqueou, aquele cardeal que falou, esse aqui não vai participar do próximo concílio, não. Quem que é esse cara aí? Me fugiu o nome dele nesse momento. É um cardeal italiano que ele foi... O Papa descobriu várias questões relacionadas à questão de corrupção. Isso. Né? E afastou ele do cargo, só que não retirou o título cardinalício dele. O título cardinalício não foi retirado. Né? Isso também não foi feito de forma oficial. Então, legalmente falando, dentro do processo canônico... Ângelo Becciu, isso. Ângelo Becciu. Ele dentro do processo canônico e dentro do documento que prevê a questão do ou seja, a vontade do Papa é que ele não participe, mas legalmente no papel não, porque não tem um documento, o Papa não documentou isso. E diz que ele quer participar do negócio. O Papa não documentou isso e o convidou para participar do último consistório, que foi então a nomeação de outros cardeais. Então, assim, ele vai participar, certamente ele vai participar, só que assim, não tem força nenhuma. O voto dele por si só não vai ser o voto de Minerva, não. Olha, é muito difícil, muito difícil acontecer. O que acontece? Hoje
como eu falei, né, tem várias pessoas várias casas de apostas que estão apostando em vários nomes e tudo, só que isso é muito imprevisível. Tem cardeal, muita gente fala hoje, olha, aqui no Brasil nós temos 7 candidatos hoje, por exemplo, no Brasil. Só que, na minha visão, como eu falei, pode acontecer, porque é imprevisível, né? Mas na minha visão é muito difícil acreditar que os cardeais, o colégio cardinalista vai escolher um papa brasileiro, sendo que acabou de sair um latino-americano, né? Aqui do lado, da Argentina. Então, eu acredito que realmente é muito ou não também, vai que o pessoal gostou. A não ser que eles realmente falam, não, vamos seguir na linha lá nessa linha progressista, né? Mas nós temos um número de conservadores que pode ser que dê muito trabalho, no sentido de, olha, nós não vamos votar para continuar, né? Nós precisamos, porque hoje, o que eu penso, Bruno? Eu particularmente tenho influência nenhuma no conclave, tá? São só conjecturas e um pensamento de um cidadão comum. Mas isso aqui também é isso. A gente também sabe que a gente, no mundo dos podcasts, a gente que começou um canal aqui agora, a gente tem plena ciência que a nossa audiência está sendo construída. Sim. Mas não é por causa disso que nós não vamos deixar de gravar o programa. Exatamente. Pra você se deliciar com a gente aí, você criar o seu... tudo é uma matéria de construção. Vai que lá na frente ser um cardeal. Ou então chega um voto para ser lá de algum... o cara tem que ser católico e tá tudo certo. Porque tem isso, né? O pessoal acha que é só cardeal que pode ser eleito. Na verdade... Qualquer católico... Na verdade é isso. Na verdade é qualquer católico batizado que seja solteiro. Eu não sou solteiro. Então você tá fora. Que seja solteiro, teoricamente, pode vir a Teve um caso na história, né? Teve, se não me engano, teve 2 ou 3. Teve um papa, se não me engano, acho que foi Urbano VI, mas eu tenho que verificar porque eu realmente não me gasta energia com isso não. Vou seguir aqui. O que você acha que vai ser, Diego? O que está caminhando? O que eu penso? Eu penso o seguinte: a igreja avançou com o Papa Francisco. A igreja avançou em pautas importantes com o Papa Francisco. Mas tem pautas igualmente importantes que não foram debatidas, não foram trabalhadas, que é justamente relacionado a muitas questões doutrinárias, muitas questões litúrgicas. Nós temos um problema litúrgico na igreja que começou na época do Concílio Vaticano II, relacionado à questão litúrgica mesmo. Isso é uma questão que ainda está em aberto, que ainda tem causado muitas feridas na igreja e que precisa ser sanada de alguma forma. A igreja não pode, olha, vamos resolver, vamos tentar debater os problemas da sociedade, sendo que dentro do próprio coração da igreja tem problemas que precisam ser resolvidos, que são tão importantes quanto os problemas da sociedade. Então, é um passo à frente e muitas vezes tem que ser dado atrás. Eu penso que, nesse momento, o ideal seria dar, se é que a gente pode fazer essa comparação como passo atrás. Nesse momento, deveria ser dado um passo um pouco atrás, colocar algum cardeal um pouco mais de uma linha um pouco mais conservadora, um pouco mais doutrinária, um pouco mais litúrgica, né, para que isso seja dado um certo equilíbrio. Hoje nós temos mais de 80% dos cardeais atuais nomeados pelo Papa Francisco, sendo que a maior parte deles, e não só nomeados pelo Papa Francisco, mas desde João Paulo II e Bento XVI, a maior parte deles de uma linha mais progressistas, né? E isso precisa de ser reequilibrado. Esse reequilíbrio precisa de acontecer na igreja e o momento é esse. Porque se hoje os cardeais elegerem um papa, escolherem um papa de uma linha igualmente progressista, né, o que vai acontecer com a tradição da igreja, a tradição doutrinária da igreja, né? Porque a tendência vai ser os cardeais todos serem nomeados futuramente, todos serem de uma mesma linha, né? E o que vai acontecer com o futuro da igreja? Porque as pessoas que estão se convertendo à fé católica, as pessoas que estão voltando para a igreja, que estão buscando sacramento nas igrejas, elas não estão buscando sacramento, elas estão buscando sacramento pelo que elas conheceram da fé católica, do que está escrito no catecismo da igreja, do que está escrito na doutrina da igreja, no que os papas sempre ensinaram, inclusive o Papa Francisco. Agora, jogar isso tudo, né, de escanteio, como se nada disso fosse importante, né, em nome de uma abertura para o mundo, eu não sei se seria o ideal. Mas nós temos uma esperança, Bruno, para a gente encerrar aqui, nós temos uma esperança que é a seguinte: quem conduz a igreja ela é o corpo místico de Cristo. Ela
o fundamento da verdade. Né? Então nós temos a esperança nas palavras de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E nós acreditamos que não é o Espírito Santo que escolhe os papas. Quem escolhe são os cardeais, são seres humanos que inclusive podem escolher mal ou podem errar. Só que nós acreditamos na promessa de Cristo de que ele sempre estaria com a igreja e não a abandonaria. É por isso que impérios caíram, por isso que o Império Romano caiu, as ideologias passam, os grandes líderes políticos passam, mas a igreja permanece em pé por mais de 2000 anos. E assim vai continuar até o fim dos tempos. Então nós acreditamos que, independente do que aconteça, essa é a nossa esperança, a fé católica continuará. Muito bem. Hoje foi um programa especial aqui no Pode Pedra Política. Por que é política? Você está falando de política? Porque a gente está partindo do princípio que o Vaticano é um Estado, ele é um Estado independente. O Papa ele é um líder religioso, mas ele também influencia a política mundial. É um líder político, né? Nós não estamos politizando o assunto fé nem religião. A gente está abordando, enquadrando aqui nesse momento, porque vai ser eleito um novo líder, né, de uma micronação, assim é a conceituação nas relações internacionais do que é o Vaticano. Agora, possui um dos bancos mais poderosos do mundo, uma das reservas financeiras mais poderosas do mundo, uma projeção humana, né, na fé das pessoas em todo o mundo. É a maior instituição de caridade do mundo, a Igreja Católica. E a maior instituição de caridade do mundo, com certeza. É um pilar da nossa sociedade que influencia a nossa maneira de ser, viver e pensar, independente da sua fé. Né? Eu sou um cristão protestante, fui nascido e criado na Igreja Presbiteriana e Batista, não tenho profundidade para discutir esses temas, né, com conhecimento de causa de estar lá dentro, mas tenho a humildade aqui, conheço um pouco daquilo que estudei na faculdade, aquilo que eu observo do mundo, amigos que eu também tenho católicos, né? Tenho simpatia por pessoas que têm um bom conhecimento, como o doutor Diego que eu trouxe aqui, né? Ele é advogado, ele estuda, ele escreve sobre o tema, né? Já teve a oportunidade de estudar também no seminário, então adquiriu também conhecimento direto da fonte, e é um praticante, um atuante na igreja, né, que tem sim propriedade, tem uma visão mais apurada do que eu, do que talvez você que não tem essa vivência que ele tem, para deixar algumas impressões aqui sobre um líder que acabou de deixar esse plano, né, que cumpriu a sua missão, né, foi fiel até o último dia trabalhando, né, foi um papa que não deu trabalho, né, no sentido assim, ficou doente, aí ficou internado, mas o último dia de vida dele foi trabalhando, foi inclusive na Páscoa, né? Ele dormiu, trabalhando ele faleceu, no meio do povo. No meio do povo. Né? Fez questão de ir até né, andar no meio do povo no último dia, no dia da Páscoa. No dia da Páscoa. E no dia seguinte ele, infelizmente, deixou esse plano aí. Bom, coisas vão acontecer. Nós estamos vivendo um momento de turbulência, né? Estamos vivendo uma guerra, né? Uma guerra tarifária que tem poder e capacidade de afetar o seu dia a dia. O preço do café, o preço do arroz, o preço dos produtos que você compra aí estão sendo afetados nesse momento. Uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Eu preciso trazer um cara aqui, Diego, alguém aqui da nossa região fácil acesso aqui, para a gente falar sobre política internacional. Eu tenho minhas impressões, adoro falar sobre isso, mas eu sou o entrevistador aqui, eu sou o cara que tem que coletar as informações. A gente tem que achar um cara bom, que estuda, que conhece esse tema, para a gente falar dessas implicações. E fica aqui esse programa especial, que estamos falando do legado aí do Papa Francisco, o que se espera da Igreja Católica. Em breve, Diego, eu quero te convidar aqui também para você vir falar no Pó de Pedra Jurídico, que é o nosso programa voltado para o direito. Quero que você dê a sua contribuição aqui também. À disposição. E em breve, depois que passar algum tempo aí do novo Papa, a gente volta aqui para fazer uma leitura sobre esse Papa novo que está por vir aí, o que a igreja pode esperar dele. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, obrigado pelo seu tempo aí. Um abraço, tamo junto. Sucesso aí na caminhada. Valeu, obrigado aí. Aqui com a gente, você já sabe aqui no Pó de Pedra. Falar de pedra ficou mais leve.